Vamos lá, aula número 3 do nosso evento Plano 360. E a gente vai falar hoje de como fazer uma análise SWOT. E o que é a análise SWOT? Muita gente complica, né? Muita gente fala que a análise SWOT como se fosse uma análise super complicada, que, nossa, só os mais altos monges do marketing conseguem fazer. Mas não é. SWOT é uma coisa super simples. É uma coisa que avalia em duas etapas, na verdade. Não em duas etapas, mas em duas frentes. A SWOT, ela avalia as suas forças e fraquezas pessoais, não pessoais, né, mas internas da sua empresa, do seu negócio, e ela avalia o mercado, as oportunidades e ameaças, entendeu? Então, resumindo, vai ficar bem fácil de você memorizar, a matriz SWOT, ela é a matriz que cruza suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Só que as forças e fraquezas são internas. Deixa eu colocar aqui. As forças e fraquezas são internas do seu negócio. As ameaças e as oportunidades são externas ao seu negócio. Quer dizer que você não tem tanto controle sobre elas, né? Vamos para a definição aqui do que são cada uma dessas coisas. O que é a força, o que é a fraqueza, a oportunidade e a ameaça. Força é o que te faz melhor que os outros. Basicamente é isso. É o que te diferencia. O que você tem que te dá uma vantagem competitiva com relação à concorrência. Fraqueza é exatamente o contrário. Quais características suas talvez estejam impedindo suas vendas, talvez te façam prestar um serviço um pouco pior que algum concorrente. Enfim, o que você tem de característica sua inerente ao seu negócio, que é uma fraqueza quando a gente compara com a concorrência. Oportunidades podem ser tendências do mercado que você pode aproveitar. São oportunidades de fora, como eu falei, são coisas de fora da sua empresa, coisas que estão acontecendo no mercado. Qual é a oportunidade? Talvez, quer ver um exemplo simples? Uma oportunidade é a sazonalidade. Se você vende sorvete, uma oportunidade é o verão que está chegando. Se você vende biquíni, uma oportunidade é o verão que está chegando. Uma ameaça é o que é concorrência, são mudanças na economia, são novos entrantes, por exemplo. Novos entrantes significam novos concorrentes, são novas pessoas que estão começando a participar da mesma coisa que você faz. E qual é a facilidade disso acontecer? Você está no mercado que a barreira de entrada é alta ou é baixa? É fácil que outra pessoa comece a fazer o que você faz? Ou precisa de muito tempo de estudo, precisa investir muito dinheiro, precisa construir alguma coisa que demora a ser construída, precisa desenvolver o produto que demora a ser desenvolvido, ou não? Isso entra na categoria de ameaça. Vou trazer um exemplo aqui para você, bem visual, que você vai conseguir entender exatamente o que é. Bom, eu falar por que é SWOT, né? Porque é em inglês. Então, força em inglês é strength. Então, é strength, weakness, opportunity e threats, né? Força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Então, vamos lá. Um exemplo para você entender de uma vez por todas. Quais são as forças? Forças podem ser ingredientes orgânicos caseiros que você faz na sua cozinha, por exemplo. Pode ser um cardápio exclusivo, com opções veganas e sem glúten. Pode ser uma localização estratégica, você está perto de academias e parques, por exemplo. Uma fraqueza, um exemplo de fraqueza aqui. Exemplo de fraquezas, weakness. Baixa presença no digital e poucas avaliações online. Tempo de preparo maior que concorrentes de fast food, por exemplo. Pouca variedade de bebidas no cardápio. Pode ser fraqueza. Vamos fazer um outro aqui. A oportunidade. Quais oportunidades que a gente pode ter como exemplo aqui? Crescimento da busca por alimentação saudável, por exemplo. Vamos supor que a gente seja um restaurante saudável. Possibilidade de parceria com influenciadores fitness locais. Expansão para delivery através de aplicativos de entrega. Enfim. E as ameaças? As ameaças podem ser a abertura de novos concorrentes na mesma região. Pode ser o aumento nos preços dos ingredientes orgânicos. Pode ser a mudança climática que afeta a demanda, por exemplo. Dias chuvosos e um movimento na rua. Se você é um restaurante que as pessoas precisam entrar e você não tem delivery, como a gente falou aqui, pouca variedade de vida no cardápio. Não, cadê? Expansão para delivery é uma oportunidade. Então, a gente, de repente, tem o que crescer, quer dizer que a gente não tem um delivery muito grande. Então, num dia chuvoso, talvez a gente não consiga atender tanto delivery. Enfim, são ameaças. E o que eu quero que você faça é que você faça exatamente isso. E é por esse motivo que eu não vou te entregar um modelo de matriz SWOT. Por quê? É uma coisa muito simples. É uma coisa que você não precisa ter um modelo complexo para fazer. Você não precisa que eu te entregue um design bonitinho com a minha logo ali para você saber que fui eu que te dei. O que interessa é que você faça. E para você fazer, você vai fazer exatamente dessa maneira. Você vai preencher a sua matriz SWOT com pelo menos 3 pontos em cada quadrante, como eu falei aqui. O que são os quadrantes? É a força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Como é que você vai fazer? Exatamente assim.
Você precisa ter um modelo bonitinho, dividido, um quadradinho aqui de fraqueza, outro de ameaça, outro de força? Não precisa. Você precisa entender o que você está fazendo. Então, se você sabe que você vai listar as forças, você vai fazer exatamente assim. Você vai colocar forças e vai listar 3 forças, ou mais, tá? Mas faz no mínimo 3. Fraqueza, mesma coisa. Vai listar 3 fraquezas, ou mais fraquezas. Mas pelo menos 3, para a gente poder conseguir fazer um exercício bem feito. Oportunidades e ameaças, mesma coisa. 3 de cada uma. Então, pausa agora essa aula, pega o seu caderno e lista quais são suas forças, suas fraquezas, oportunidades e ameaças. Uma vez que você listar todas essas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, chegou a hora de você transformar elas em ação. E como você faz isso? Cruzando a famosa SWOT cruzada. E transformar esses pontos na análise SWOT em ações é o que a gente chama de SWOT cruzado. Eu vou te dar um exemplo aqui do que é a SWOT cruzada. A SWOT cruzada é quando a gente cruza essas informações. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, transformação em ação, SWOT cruzada. É quando a gente cruza essas informações e a gente olha para as forças e oportunidades. Por exemplo, como que eu vou usar a força para aproveitar as oportunidades que eu tenho? Como que eu vou usar as minhas forças para me defender das ameaças, para reduzir ou enfrentar as ameaças? Como que eu vou usar a fraqueza? Como reduzir a fraqueza para conseguir aproveitar a oportunidade? Como que eu vou minimizar a fraqueza para proteger o meu negócio de uma possível ameaça, entendeu? Das ameaças que a gente listou lá. Então, por exemplo, a SWOT cruzada desse food truck saudável, né? Desse exemplo que eu estou usando. Como se fosse o food truck saudável da SWOT que a gente fez. Seria isso aqui. Forças e oportunidades. A gente vai aproveitar os pontos fortes para poder potencializar as oportunidades do mercado. Então, a gente vai usar os ingredientes orgânicos e o cardápio saudável para lançar um combo fitness exclusivo, atendendo a crescente demanda por alimentação saudável. A gente vai divulgar a localização estratégica com posts patrocinados e segmentados para pessoas que frequentam a academia e o parque. A gente vai criar um menu do dia, com base na tendência do Google Trends, por exemplo, e feedback dos clientes. É isso que eu digo quando eu quero falar. É isso que eu quero dizer quando eu falo de transformar em ação, entendeu? A gente vai pegar a força e ameaça, por exemplo. Então, a gente vai pegar aqui e vai destacar o diferencial de ingredientes orgânicos e cardápio vegano para se diferenciar dos novos concorrentes que podem surgir na região. A gente vai criar um programa de fidelidade com foco na comunidade local para manter a base de clientes, mesmo com o aumento da concorrência. Vai trabalhar com fornecedores locais para reduzir o impacto de possíveis aumentos no preço dos insumos. Quando a gente faz esse cruzamento aqui de fraquezas e oportunidades, a gente vai investir em profissionais no Instagram e no TikTok para divulgar as promoções e entrar em contato com influenciadores fitness da região. A gente pode oferecer bebidas naturais e funcionais, como sucos detox, por exemplo, para complementar o cardápio e tornar ele mais atraente para o público saudável. A gente pode automatizar parte do processo de preparo com pré-produção estratégica para equilibrar o tempo de entrega e a qualidade. Quando a gente cruza fraqueza com ameaça, por exemplo, a gente pode criar campanhas digitais com foco em entrega e retirada rápida, reduzindo o impacto de baixa presença no digital e concorrência física. Usar promoções de relâmpago em dias chuvosos para manter o fluxo de pedidos, mesmo com a queda do movimento no local físico. Ampliar o mix de bebidas com produtos de baixo custo e alto valor percebido, como chás gelados caseiros, por exemplo, para driblar o aumento dos custos. Isso aqui, você percebe que a gente está baseado no que a gente fez aqui, das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, a gente está começando a traçar caminhos, começando a traçar estratégias, ações que a gente precisa tomar para melhorar a posição do nosso negócio. Consegue perceber isso? E o que a gente precisa evitar? Quais são os erros fatais que a gente precisa evitar na hora de criar a nossa matriz SWOT? O primeiro, e na minha visão, o mais importante deles, é criar uma SWOT genérica. Você não pode criar uma SWOT genérica. Por exemplo, o exemplo do que não fazer. Somos bons em atendimento. Isso é péssimo. Agora, o que é bom? Nosso atendimento responde clientes em até 10 minutos, porque isso te dá uma tangibilidade no negócio, entendeu? Outro problema é você ignorar o mercado digital. Por exemplo, os concorrentes menores podem capturar o seu público com estratégias online mais agressivas. Não adianta nada você ser o maior, mas você não está necessariamente integrado com as pessoas. Talvez o seu público esteja muito no digital, ou tenha migrado muito para o digital nos últimos anos. Se você não acompanha esse movimento, você está ficando vulnerável para esse público ser capturado por um concorrente que esteja presente no digital. Muito bem, e agora que você já sabe o que é uma análise SWOT, como fazer a sua, como fazer uma SWOT cruzada, que vai te dar quais são as ações que você vai tomar a partir dessa análise SWOT
e os erros fatais que você deve evitar, o que você vai fazer? Vai completar a sua análise SWOT. Você vai fazer a sua análise SWOT da mesma maneira que a gente fez aqui, lembrando que é para focar no mínimo 3 pontos para cada fraqueza, para cada oportunidade, ameaça e força, pelo menos 3 pontos. Depois você vai correlacionar esses pontos da mesma maneira que eu fiz aqui, que eu te mostrei na aula. Se você precisar, volta essa aula e assiste de novo. E lembrando de evitar esses erros fatais aqui. Especialmente, evita criar um SWOT genérico. Tenta ser específico, como por exemplo, nós atendemos os clientes em até 10 minutos, sabe? Tenta ser específico nos pontos que você colocar na sua matriz SWOT. Completa essa matriz SWOT e eu te espero na próxima aula. Eu voltei aqui porque eu esqueci de falar uma coisa. Eu coloquei 2 bônus para você aqui no link dessa aula. Eu vou colocar aqui que vai entrar no link da aula. Os bônus são o checklist para revisão trimestral do seu plano e a planilha automatizada para priorizar ações com base na SWOT. O que é isso? Deixa eu te mostrar. Olha a planilha como é que ela é. Na planilha, você vai colocar aqui quais são as suas forças, suas fraquezas, suas ameaças e oportunidades. A matriz SWOT, né? Que eu já falei. Então, vamos lá. Nesse exemplo do food truck, você vai colocar o food truck orgânico, uma força, ingredientes orgânicos caseiros. Qual é a ação estratégica? Destacar no marketing a qualidade desses ingredientes. E aqui que fica interessante. Você vai elencar de 1 a 5 qual é o impacto que essa ação estratégica vai ter no seu negócio. Então vamos lá. Se eu tenho um food truck que ele tem ingredientes orgânicos caseiros, eu preciso destacar isso na minha comunicação de marketing. Eu preciso que a comunicação de marketing foque na qualidade dos ingredientes. Qual vai ser o impacto de 1 a 5? Eu julgo que esse impacto vai ser 5, porque uma vez que os clientes saibam que os ingredientes são orgânicos, são caseiros, eles vão ter uma visão, uma percepção de valor maior do meu negócio. Então, esse impacto é 5. Com qual urgência eu preciso colocar essa ação em prática? Uma urgência 5. Quanto antes meus clientes saberem da qualidade dos meus ingredientes, melhor. Então, qual é a prioridade? 10. Você vai fazer isso com outro. Eu tenho um cardápio exclusivo com opções veganas. Então, qual vai ser a ação? Vou criar combos saudáveis. Qual o impacto disso? 4. É um impacto importante. Não é tão importante quanto falar que os ingredientes são de qualidade, mas é importante porque uma vez que a pessoa que gosta de opções veganas saiba disso, ela vai começar a me incluir no seu cardápio de possibilidades de food trucks para comer, por exemplo. Qual a urgência? Também 4, porque é bastante urgente. Quanto antes eu colocar isso, eu criar esses combos, mais cedo eu vou atrair essas pessoas para serem meus clientes. Então, é uma prioridade 8. E assim por diante. Com cada coisa. Uma fraqueza, por exemplo. Baixa presença digital. Qual a ação estratégica? Preciso investir nas redes sociais em anúncios, talvez. Qual o impacto? 3, talvez 4. E a urgência? 5, é muito importante. Eu preciso aprender, eu preciso ter um posicionamento nas redes sociais, talvez fazer anúncio, para atrair mais clientes. Então, talvez eu coloque aqui um 4. E aí, na hora que eu coloco 4, reparou que aqui mudou? Olha só, estava 3. Fico olhando para cá, ó. Coloquei 3, ó. Fico olhando aqui. 8. Quando eu coloco aqui impacto 4, olha a prioridade, sobe para 9. E aí, o que você vai fazer? Depois você vai preencher isso tudo. Você vai apagar isso aqui, né? Você vai pegar e vai apagar isso aqui. Você vai apagar e vai preencher com o seu. Entendeu? Baseado em cada força, cada fraqueza, você vai colocar a sua, vai colocar qual ação que você vai tomar e qual o impacto que essa ação tem no seu negócio e com qual urgência você precisa tomar essa ação. E aí vai te dar um número de prioridade aqui do lado. Esse número de prioridade, você vai fazer o seguinte com ele. Você vai chegar aqui, ó, clicar aqui e classificar de Z a A. O que isso vai fazer? Vai classificar do maior para o menor, para você saber qual a prioridade que você tem que ir seguindo. E aí é só você seguir a implementação dessa lista. Por exemplo, aqui, destacar o marketing de qualidade dos ingredientes. Destacar no marketing a qualidade dos ingredientes. Prioridade 10. Então, uma vez que eu fizer isso, que eu fizer uma comunicação de marketing que destaca isso, eu vou vir aqui e vou marcar o status concluído. Depois eu vou ver qual é o segundo prioridade 10. Criar promoções voltadas ao público fitness. Legal. Então, vou criar, de repente, uma campanha de anúncio. Vou fazer flyers para distribuir nas academias, enfim, não sei, você vai fazer aí o que melhor te convém. E aí você vai lá, clicar, status concluído. E assim você vai até que você conclua todos os pontos e tenha se blindado um pouco das ameaças, tenha se fortalecido das suas fraquezas, tirado proveito das suas forças e aproveitado as oportunidades. Entendeu? Por exemplo, criar combos saudáveis.
Aqui, uma vez que você criar esse como saudável, você vem aqui, ó, pum, tica. Mas não faz sentido fazer isso que eu fiz, ó, porque eu pulei aqui uma coisa que é mais importante. É mais importante cadastrar em aplicativo de entrega do que criar o app saudável. Então, primeiro eu cadastro, depois eu crio o app saudável, o como saudável. Depois eu vou lançar um programa de afiliados, entendeu? E aí você vai seguindo na ordem de prioridade que você fez aqui. Essa planilha vai ficar no link da descrição. O que mais vai ficar? Checklist para revisão trimestral do seu plano. É importante que você revise o seu plano de 3 em 3 meses, para você saber como que o seu barco está andando, se está indo na direção certa ou não. Então, você vai fazer aqui o checklist para revisão trimestral do plano de ação baseado na sua matriz SWOT. Então vamos lá. Revisão das ações implementadas. Quais ações do último trimestre foram executadas com sucesso? Você tem essa resposta? Quando você tiver a resposta, se você estiver buscando a resposta, você vai colocar em andamento. Quando você estiver analisando, você vai colocar em análise. Quando você já tiver a resposta pronta, você vai colocar aqui aprovado. Segundo ponto, qual ação planejada não foi realizada e por quê? Você precisa responder essa pergunta. E aí, vamos lá, em andamento. Vou buscar qual foi, eu vou lá buscar. Não realizou isso e isso. Por quê? Escreve, tá? Escreve em outro documento o porquê dessas coisas. Quando você acabar, você coloca aprovado. Houve impacto positivo nas métricas do negócio? Você vai avaliar se houve mais vendas, houve mais engajamento, os feedbacks foram mais positivos. Você vai colocar em andamento, está vendo isso? E assim você vai analisando cada ponto, se a coisa aconteceu ou não. Por exemplo, nossas forças continuam sendo as mesmas ou alguma nova surgiu? Você vai responder essa pergunta. E aí você vai aqui, em andamento, aprovado. Você vai falar, nossas forças continuam? Pô, vamos analisar isso, está em análise. Às vezes não é só você que está fazendo isso, por isso que esse documento é importante. Nossas fraquezas foram reduzidas ou ainda representam desafios? Em análise, novas oportunidades surgiram no mercado? Tendências, tecnologias, parcerias? Aprovado, já respondi, entendeu? E é por aí você vai respondendo as perguntas e marcando aqui o que você já fez, o que está em análise, o que você precisa fazer levantamento dos dados, enfim. E uma vez que tudo está aprovado, você vai e refaz a sua matriz SWOT, né? Quando você vai, nossos principais concorrentes mudaram suas estratégias? Sim ou não? Então você repara que tem várias perguntas aqui, ó. Existem novos concorrentes impactando o nosso mercado? Existem várias perguntas que impactam diretamente na sua análise SWOT. E é importante que você faça isso trimestralmente para você conseguir acompanhar durante o ano qual rumo que o seu negócio está tomando, entendeu? E a cada trimestre você faz uma nova matriz SWOT e uma nova SWOT cruzada e traça novos planos e faz o checklist de novo e assim você segue cuidando do seu negócio, beleza? Na próxima aula, a gente vai ver, deixa eu colocar aqui, na próxima aula a gente vai ver como escolher o que vender. Provavelmente você já sabe o que você quer vender, mas se você quiser criar um novo produto ou se por acaso você não sabe o que você quer vender, essa aula é para você. Então, não perca. Mesmo que você já saiba o que vender, pode ser que tenha alguma coisa que você pode aprimorar no seu produto, no seu serviço. Então, eu te espero do outro lado, não perca.